Existe uma busca muito alta em especialistas em desenho mecânico, especialistas em produção de peças, produção de componentes que associam na utilização de vários fins na área de produção. Para você ter uma carreira internacional, existem áreas como de aeronave, área automotiva, que estão à busca de profissionais nesta área. E o mais interessante é que essa busca está a aumentar cada vez mais. Só para vocês terem uma noção no que diz respeito a vagas de emprego na Alemanha. Nós temos aqui, por exemplo, engenheiro sênior, cujo a função de desenvolvimento e construção a 49 a 68 mil euros por ano. Desenhista técnico de produto 38 mil a 68 mil por ano. Então nós temos aqui também designer sênior, mais aqui embaixo, designer sênior que está a 52 mil euros a 67 mil euros, que é o valor estimado por ano. Isso dá-te uma percepção de que aqui podes ter uns 4 mil euros mensalmente. E eu vou seguir em frente para poder mostrar a respeito de desenhista técnico. Só abrir aqui. Então, para vocês terem uma noção de como é que é. O que eles querem? Que você tenha um conhecimento básico de inglês, uso confiável de Office, Word, Excel, experiência com SAP, uso confiável de CAD, é preferencial SolidWorks, que é a ferramenta que vocês vão aprender como, neste caso, fazer o desenho. Então, é mais ou menos isso. Então, existe uma busca muito excessiva nesta área, com salários competitivos. Projetistas de construção de máquinas especiais, que temos salário de 48 a 68 mil euros por ano. Agora nós vamos falar como ser especialista em desenho mecânico. Para você ser especialista em desenho mecânico, você vai ter que passar por um treinamento, que neste treinamento você vai se tornar um especialista. Esse treinamento ele é progressivo, mas o importante é iniciar. Nós temos aqui a carreira internacional, como mostrei. Isso mostrei na Alemanha, mas especialmente aqui na Europa existem mais outros setores que estão à busca destes profissionais. Outros países estão à busca desses profissionais. Nós temos aqui a indústria de produção, que é o lugar onde mais precisa de se fazer o uso. O que é um desenho mecânico? Desenho mecânico é uma representação gráfica de componentes e sistema mecânico fundamental na engenharia e manufatura, utilizando software como AutoCAD e SolidWorks, Onshape e muito mais. Ele permite a visualização precisa de peças e mecanismos antes da produção. O que é, na verdade, um desenho mecânico? Um desenho mecânico, de forma resumida, é constituído e tem como base ou fundamento o desenho técnico. O desenho técnico é aquele que você vai desenhar de forma técnica, ter normas, você vai aplicar certas normas para poder desenhar. E o objetivo principal desse desenho técnico geralmente é poder usar a técnica para poder expressar certo tipo de perfil, certo tipo de, um certo tipo de perfil, seja para a área mecânica, seja para aqui, para vários tipos de áreas, sejam expressar um certo tipo de perfil, para que as pessoas possam olhar e dizer, olha, aquilo é exatamente o que nós precisamos. Então nós usamos um desenho técnico especialmente para também fazermos aplicação na produção de componentes mecânicos. Por exemplo, você tem uma rosca, então você vai saber como uma rosca apresenta certas características. Nós vamos usar o desenho mecânico para poder produzir uma rosca, de tal modo com que a pessoa olhe para uma rosca e diga, isto aqui é uma rosca, por causa desses perfis. Então, de forma resumida, é um desenho que você usa para poder produzir certos equipamentos.
mecânicos, ok? Então, em seguida, nós vamos aqui ver as habilidades necessárias. Para que você se torne um profissional, você precisa ter certas habilidades. Primeiro é o conhecimento de software. Você precisa saber quais são os softwares que você precisa para poder fazer o uso, né, deste software e poder desenhar usando a técnica, né, usando este software e a técnica para poder obter um certo projeto, um certo produto ou uma ferramenta. Então você precisa ter conhecimento do software. E depois também tem a questão da competência em matemática e física. Você tem que ter conhecimento em matemática e física. Você precisa ter conhecimento e competência em matemática e física simplesmente porque na matemática e física você vai perceber, por exemplo, fazer alguns cálculos, estimar certas coisas, vai ajudar bastante quando estiver a fazer simulação também. Leitura e interpretação de desenhos técnicos. Fazer a leitura e interpretação de desenhos técnicos. Na verdade, existem muitos engenheiros em Moçambique que têm muita dificuldade de fazer a interpretação de desenhos técnicos. Eles podem ver um projeto, mas não entender o que esse projeto significa. Eles só entendem quando o projeto geralmente está em 3D. Mas quando está em 3D, você não consegue entender, por exemplo, qual é o perfil de uma rosca, entender uma engrenagem, como é que se representa. Então, toda aquela estrutura. E também existe a parte da ética na engenharia, ou seja, você tem que ter responsabilidade, ter ética, não produzir coisas na qual tem como objetivo não crescer a humanidade. Quanto ao mercado internacional, aquilo que eu vos mostrei há pouco tempo, cerca de 70 a 90 das empresas de manufatura utilizam, né, a engenharia para a produção de várias peças, ok? E nesse processo eles recorrem aqui vários software para poder fazer o uso. Quais software eu devo utilizar? Existem vários softwares utilizados no desenvolvimento de desenho mecânico. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos aqui o AutoCAD que é um software que é bastante conhecido, é de design 2D e 3D. Este software é muito antigo e vem sempre sendo atualizado. O AutoCAD. Só que o AutoCAD também pode ser usado para projetos arquitetônicos, arquitetura, mecânicos também. E nós temos também o SolidWorks. O SolidWorks é um dos softwares que nós vamos utilizar nos nossos cursos. O SolidWorks ele é focado em modelagem 3D e é ideal para projetos mecânicos complexos, oferecendo ferramentas para simulação e análise detalhada de componentes. Ou seja, no SolidWorks nós vamos fazer modelagem. O que é modelagem? É nós fazermos um desenho, né? Por exemplo, no papel, né? Num papel, vou dar aqui só um exemplo, no papel, depois pegar aquele desenho que está no papel, colocarmos em vida, em 3D. Isso é que se chama modelagem. E também é utilizado para projetos muito complexos, porque tem várias funcionalidades, várias ferramentas lá. E nos permite a gente também fazer uma simulação. O próximo aqui é o OnShape. O OnShape é muito interessante porque você não precisa de instalar. Esses outros você precisa de instalar, mas o OnShape não, você não precisa de instalar. O que você vai fazer é simplesmente, você vai precisar simplesmente de apenas uma plataforma, né? Este aqui é uma plataforma, é online. É como se fosse AutoCAD ou SolidWorks, mas de forma online, né? Você tem aqui uma plataforma, entras, vai se inscrever, depois vai entrar e depois de criar uma conta, você faz aí você faz seus projetos dentro desta conta online, faz a simulação. E o mais importante aqui no OnShape, mais interessante que eu gosto, é que uma vez que é online, isso permite com que você esteja a desenvolver um projeto juntamente com uma equipe, montarem o trabalho em equipe de forma a ser flexível. Isso ajuda bastante no OnShape e também permite fazer muitas coisas no próprio OnShape. E temos um curso também do OnShape.
Agora, como desenhar no Onshape? O que acontece é o seguinte, o Onshape é conhecido por sua capacidade de permitir a colaboração em tempo real e o acesso fácil e partir de diferentes dispositivos, facilitando o desenvolvimento de projetos complexos de engenharia e design. Desenhar no Onshape envolve algumas etapas principais. O que isso quer dizer? Quer dizer que para nós seguirmos um desenho eficaz no Onshape, assim como qualquer outro software, existem alguns processos. Por exemplo, nós temos aqui criar um documento, nós vamos criar um documento, depois criar um documento que nós vamos fazer. Depois criar um documento que nós vamos fazer. Vamos criar uma ferramenta de esboço e depois selecionar um plano, depois selecionar um plano, restrições de cotas, ou seja, vamos dimensionar, depois instrução e recursos 3D. Por fim, vamos finalizar e editar. Eu vou mostrar de uma muito básica como é que isto aqui funciona. Tens que criar o seu usuário, né? Para poder fazer o login. Então, eu venho aqui. Primeiro que ele diz é criar um documento. Está aqui, create document. Então, estou a criar um documento. Olha, tem que fazer login primeiro. Ok, fiz o login. Então, estou aqui no Onshape e venho criar. A primeira coisa que eu faço é criar um documento. Crio o documento, pronto. E vou colocar um nome. Vou escrever aqui, teste. Eu vou criar o documento, pronto. Crio o documento e a segunda coisa que eu tenho neste caso, selecionar a vista, né? Eu vou ter que selecionar a vista. É o que ele diz. Eu vou selecionar uma das vistas. Em que vista? Qual é a vista que eu quero trabalhar? Vou trabalhar na vista frontal. Então, depois de selecionar a vista, o que eu faço? Eu venho já selecionar aqui as ferramentas. Qual ferramenta eu quero utilizar? Eu quero usar Sketch. Aqui é o Sketch, né? Selecionei. Está aqui. E eu, por exemplo, eu posso criar, vamos lá. Eu posso criar, vamos lá, um círculo. E depois vem para onde? Vem para Extrude, que é colocar este desenho que eu fiz, né? Este desenho que eu fiz no meu, sei lá, meu caderno, onde, e colocar ele em 3D. E pronto, vou colocar em Extrude e já tenho o meu projeto aqui em 3D. Então, em base, de forma muito resumida, é basicamente isso. Então, com isso, tenho aqui o meu projeto em 3D e com mais outras ferramentas, eu vou trabalhando nisso para tornar a coisa mais bonita, em função daquilo que eu desejo. É basicamente isso. E eu vou trabalhando na peça como eu quiser e tal. Então, isto aqui é modelagem. Eu fiz o desenho, depois peguei esse desenho, fiz para que possa ter estrutura 3D. Isso chama-se modelagem. Então, de forma muito básica é isso. E neste curso nós vamos te ensinar como fazer o uso dessas ferramentas e depois como é que você pode concorrer no setor internacional. Então, sucesso e que Deus te abençoe. Tá ok? Então, nosso muito obrigado. Sucesso e tchau, tchau.